Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Querido Pai, amado e querido Deus, pela graça e bondade do Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui nesta casa, Pai, para te bendizer, para te adorar, para te servir, para te glorificar, porque Tu és o único que merece toda honra, glória, majestade, domínio e poder para toda a eternidade. Senhor amado, Deus querido, te adoramos na revelação do Espírito Santo, que mais uma vez, através da Tua graça maravilhosa, está aqui para revelar a Sua palavra. Muito obrigado, Pai. Receba nossos cânticos, louvores, receba nossa adoração, Pai, nossas ofertas, que tudo tenha subido como aroma suave às narinas santas do Senhor por toda a eternidade. Fica conosco mais uma vez. Receba a todos os corações conectados contigo agora via Espírito Santo, Pai. Aleluias, que o Senhor possa ajudar a cada um dos teus filhos nestas horas tão difíceis, nesses momentos tão cruéis, tão maus. Que o Senhor possa estar presente para abençoar nosso coração, nosso espírito, nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, nos entregamos mais uma vez aos teus cuidados, Pai, aos teus serviços, ó Senhor, para que tu possas usar conforme a tua vontade, Pai, a tua unção, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos assim, agradecidos mais uma vez pela tua bondade. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, na graça e na paz. Boa noite, Belo Horizonte, conectado conosco via internet. Todas as pessoas que estão conectados conosco agora via internet. Que Deus abençoe, que Deus recompense, que Deus ajude a cada um deles e a todos nós também aqui nesta noite. Amém? Nós vamos abrir Apocalipse capítulo 6, onde nós estamos lendo a escritura para o tema que nós estamos trazendo a respeito de uma exposição dos 7 selos. E estudando os 4 primeiros selos, e desta feita ainda estamos com o anticristo, e estamos no 8º culto número 8, sobre o anticristo, e eu quero trazer um assunto bem pessoal, bem melindroso, e eu quero que Deus tenha total
preeminência nisso, porque eu quero mostrar o anticristo numa situação bem lamentosa no nosso meio. Que Deus nos dê graça para poder enxergar. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 1 a 8, que diz: E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Senhor, nenhum homem tem o poder de si mesmo de pegar estas escrituras e lê-las com revelação. Isto somente o Espírito do Senhor pode fazer. Podemos ler pelo poder da educação humana, pelo conhecimento humano, mas nunca na revelação do Espírito Santo, sem termos o Espírito Santo. É por isso, Pai, que nós pedimos a ajuda do Espírito do Senhor. O mesmo Espírito que estava com os profetas, os apóstolos, mensageiros e o profeta desta era, possa estar conosco também aqui neste lugar, para que nós possamos ouvir a voz nítida, clara e objetiva do Espírito do Senhor. Muito obrigado, Pai, por todos que estão atentos para ouvir esta voz. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos, por favor. Eu quero dizer da minha ausência nesta semana. Eu tive que viajar rapidamente e ir à minha cidade natal, onde eu tenho cartório, e tive que ir na segunda-feira, urgente, pelo falecimento da minha irmã, Nereia, que era a minha substituta no cartório, ali em São João. Ela deu uma parada cardíaca e um infarto fulminante durante a semana, e a parada cardíaca no domingo. E eu tive que ir ali, porque o cartório ainda está em meu nome. Eu sou o oficial do cartório, e por isso dependia da minha presença, como ainda depende da minha presença ali durante um bom tempo. E eu quero pedir as orações de todos vocês a meu favor, para que Deus possa nos dirigir
nos guiar o que nós temos que fazer. Eu creio que até o final do ano eu vou ter que estar indo lá toda semana para a regulamentação do cartório, até que o juiz me dê ou nomeie um novo substituto para o cartório. Eu sou vitalício, escrivão e tabelião vitalício. A minha irmã também era vitalícia. Isso significa enquanto vida tiver. E assim depende da minha presença ali. Que Deus possa nos iluminar nas nossas decisões. Eu quero dizer que o estudo acerca do anticristo, ele é muito profundo, ele é muito extenso, ele atinge todos os campos da nossa vida. À medida que a gente vai estudando e procurando ver o que o Espírito Santo quer, através da revelação, da palavra, a gente percebe que é mais do que a gente possa imaginar esse espírito do anticristo. Ele está em todos os lugares. Satanás tomou posse de todos os lugares. Político, religioso, social, em todos os campos que você possa imaginar, o espírito do anticristo penetrou para realizar a sua obra e deturpar, desvirtuar a obra do Espírito Santo na igreja. É possível que você estranhe o meu assunto e onde eu vou penetrar para falar sobre o anticristo. Eu não saberia dizer que o assunto é o anticristo, mas dentro do assunto do anticristo, eu quero falar sobre o anticristo no casamento. O anticristo na escolha da esposa. O anticristo na escolha do marido. O anticristo no governo da casa. O anticristo na igreja, nós temos estudado. E o casamento natural é o tipo do casamento espiritual. E o lar natural é o tipo do lar espiritual. E da mesma maneira que o espírito do anticristo tem penetrado na igreja, ele também tem penetrado nos lares, nas casas. Da mesma forma que o Espírito Santo criou um marido humano, natural, perverso para a igreja, ele também tem criado um marido perverso, um espírito dominante perverso para o lar. O casamento. O casamento da igreja com o anticristo. O profeta disse que já no início das eras da igreja, já no início do caminhar da igreja de Cristo, Satanás já veio com os seus dogmas, credos,
e interpretações para fazer com que a igreja caísse da sua graça, de sua harmonia com Cristo, com o seu marido correto, com o seu pretendente correto, com o seu noivo escolhido por Deus, que é a palavra. Satanás entrou na igreja para fazê-la rejeitar a diretriz da palavra. Satanás dominou a igreja para que ela não estivesse mais sujeita a Cristo, ao Espírito de Cristo. Para assim, então, quebrar, romper o laço matrimonial, romper a fidelidade matrimonial entre a igreja e Cristo. E eu tenho percebido, eu tenho notado, eu tenho sentido na própria pele como Satanás tem entrado nas casas, nos casamentos, e tem destruído esse vínculo, essa ligação, essa sujeição a Cristo, a palavra do casal. A igreja de Roma, diz o profeta, não está sujeito à palavra. Ela é independente. Ela cria seus próprios dogmas e credos. Ela alega ter o poder de fazer o que ela bem deseja fazer. E ela a si mesma se chama de a igreja. E diz, a igreja determina, a igreja quer, a igreja exige, a igreja muda tempos e estações, a igreja muda maneiras, métodos, a igreja prevalece com a sua vontade própria e não se sujeita à diretriz, à direção de Cristo. O profeta diz que a igreja casou-se com o Estado. Já na era de Tiatira, a igreja já não estava mais sujeita a Cristo, mas ao Estado. Ela havia casado com o Estado. Na verdade, não para se sujeitar ao Estado, mas para dominar o Estado. Quando a igreja aceitou o domínio do anticristo, ela passou a dominar reis, monarcas, e a dominar os países, as nações. E ela se assentou como a rainha, como a senhora, no lugar do Senhor. A criar, a determinar as suas próprias leis e diretrizes, como eu estava dizendo. E eu não quero, irmã, de forma nenhuma ferir o seu sentimento. Irmãos, maridos ou pretendentes, eu não quero de forma nenhuma ferir os seus sentimentos. Mas eu quero lhes dizer a verdade de Deus. O profeta, irmão Brana, disse que quando uma mulher quer o domínio da sua casa, quando uma mulher não se sujeita ao seu marido, não se submete à diretriz do cabeça da casa, não sou eu, irmãs, mas o profeta disse, o espírito da Igreja Católica Romana e tomou posse dela.
é batizada com o Espírito da Igreja Católica. Quando um marido assume a posição de não se entregar a si mesmo por amor à sua esposa, e cuidar e zelar dela como sua, vamos dizer, sua causa. Porque o profeta disse: sabia, irmã, que o teu marido é o teu salvador. E quando aquele homem não ocupa a posição de salvador daquela mulher, o espírito do anticristo tomou posse dele. O irmão Brana viu um homem com um porrete de 3 quinas batendo na igreja, que era a doutrina da Santíssima Trindade. O profeta disse: um homem que bate numa mulher, um homem que bate numa mulher, não tem muito de homem nele. O espírito do anticristo tomou posse dele. Se analisarmos friamente à luz da Bíblia, da palavra, nós vamos verificar que muitos casamentos, mesmo dentro da mensagem da hora, são dominados, dirigidos, guiados, ora pelo espírito da Igreja Católica Romana, ora pelo espírito do anticristo, ou ambos. Ou ambos. A igreja e o Estado, a igreja e o anticristo. Para que nós pudéssemos entender isto, Paulo disse que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, e é o que nós estamos vendo. E o profeta disse que o natural, ele tem que tipificar o espiritual. O natural, naturalmente tipifica o espiritual, sem ser preciso forçar. E eu sei que determinado assunto machuca, fere. Mas há dias que eu estou lutando com Deus, vocês sabem. O Espírito Santo me levando a dizer determinadas coisas, e eu esperando a hora certa, sem romper, quebrar a linha do Espírito Santo, deixando que Ele trabalhe normalmente, para trazer para nós a luz, a revelação do que nós estamos estudando. E quão próprio foi o Espírito Santo nos dar esse tema do anticristo, para que nós possamos desvendá-lo, para que nós possamos trazê-lo à luz da palavra e reconhecer suas ações, seus atos, suas armadilhas, suas atitudes no nosso meio, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso trabalho. E o diabo nos faz acreditar que é natural, é o espírito da era, é natural. O diabo chega a dizer para nós, quando reclamamos a respeito de um casamento, de um divórcio, ele diz: ó, isso hoje é natural. Qual a casa que não tem um casamento desfeito? É natural. É natural. O rapaz voltar para a casa da mamãe,
A moça voltar para a casa do papai. Sim, pode ser natural, mas no mundo, não na casa de Deus. O mundo não casa, ajuntam, ficam, se prostituem. Mas na casa de Deus está pelo menos o propósito de se casar até. A primeira briga, o primeiro desentendimento, a primeira incompatibilidade de gênio. Até que venha a primeira desconfiança, o primeiro ciúme, a primeira desconsideração. Não. Isso é natural no mundo. Mas para nós, os cristãos, o casamento é até que a morte os separe. Sim, irmão Nereu, morte física, não sei, morte física, morte espiritual. Morte. Porque quando a mulher rompe os laços da dignidade, da fidelidade, ela mata seu casamento. Quando um homem rompe a fidelidade, a honradez do seu casamento, ele mata, ele está morto. E Satanás quebrou a harmonia entre Cristo e a igreja, dando um primeiro passo. Ele não podia trabalhar em Cristo. Ele não podia enfrentar a palavra. O profeta diz: Satanás sabe onde ele vai. E desde o princípio ele sabia onde ia. Ele não foi a Adão, ele foi a mulher. Ele foi a Eva. Ele disse, o profeta disse, se Satanás fosse a Adão, o seu plano teria sido destruído. Porque Adão era a palavra. Adão era Cristo. Mas ele foi à igreja. E o profeta diz, Satanás fez o mesmo. Ele não foi a Cristo. Ele não foi aos apóstolos, aos mensageiros. Ele foi aos laicos, ele foi à igreja. E rompeu uma coisa muito simples, irmão. Muito simples. Que Satanás rompeu na igreja. E foi a coisa principal, irmão Samuel. Ele foi no amor da igreja. O próprio nome Éfeso significa almejado, relaxado. Começa a relaxar. Eu tenho percebido. Sai, diabo. Eu tenho percebido que participam das reuniões da mocidade, se apresentam com os melhores vestidos, para conquistar o casamento. Depois casam e relaxam. Se o marido ou a mulher quer continuar participando, o diabo já traz o ciúme.
E pensam que por ter um filho, já deixou de ser jovem. E relaxam. O profeta diz: os altos anseios desta era, que haviam começado com a plenitude do Espírito, a profundeza de Deus, por meio da qual estavam prosseguindo a soberana vocação de Deus, começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante, uma dedicação menos ardente, uma dedicação menos ardente a Jesus Cristo começou a manifestar-se como um presságio de que nas eras futuras o veículo conhecido como a igreja se afundaria na horrorosa profundeza de Satanás. Ela tinha se tornado relaxada e vivia ao Deus dará. A era já estava decaindo e ela havia deixado o seu primeiro amor. Quando casam, é aquela euforia do Pentecostes. Falam-se até em línguas estranhas. Línguas de fogo, corpos ardentes. Fogo que queima. A própria impaciência para estarem juntos, para estar perto um do outro. Oh, como é gostoso ouvir a voz dele, sussurrar no ouvido e dizer: eu te amo. Como é gostoso ouvir o sussurrar da voz dela no ouvido e dizer: eu te amo. Te quero. Às vezes até exagerando, dizendo: não posso viver sem você. Você é minha vida, é meu tesouro. É a razão do meu viver. Filho, não case. Pai, se eu não casar eu morro. Filha, não casa. Pai, se eu não casar eu morro. Ele é tudo que eu quero na vida. É o homem da minha vida. Pai, é a mulher da minha vida. Você gosta muito dele? Pai, estou perdidamente apaixonada. Estou perdidamente apaixonado. Oh. Não estou brincando, é uma realidade. Você já viu um rapaz, quando ele fica apaixonado por uma moça, como ele fica bobado? Uma moça, quando fica apaixonada por um rapaz, como ela fica bobada? É esse amor. Assim foi a igreja, com Cristo. O profeta diz: eles estavam bêbados na rua, bêbados caminhando na rua, Maria, Pedro, João. Não podiam reunir que estavam: oh Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A palavra vinha com uma penetração espiritual na alma da igreja. Ela gemia, ela gritava de gozo. Isto vai servir para quem está casado, para quem quer casar. Quantos solteiros estão aqui nesta noite? A igreja estava em fogo.
no princípio do casamento. Cristo nunca mudou. Cristo está sempre aqui querendo ter contato direto. Aleluia! Cristo está sempre aqui dizendo: se você quer, eu quero. Mas a igreja, já no primeiro século, ouviu a voz de Cristo dizer para ela: tenho, porém, contra ti algo. Eu tenho contra ti, minha igreja, minha esposa, minha mulher, eu tenho contra ti algo. Tu abandonastes o teu primeiro amor. Para entender isto, você tem que compreender que o Espírito Santo não estava falando somente às primeiras pessoas, aos primeiros santos de Éfeso. Esta mensagem era para uma era de 120 anos. E a história segue se repetindo, diz o profeta. Nas gerações de Israel, nós vemos avivamento numa geração, só para ver o fogo se extinguindo na seguinte. Na terceira geração, pode ser que os tições ainda estejam brilhando superficialmente. Porém, na quarta, pode ser que não haja nenhum sinal de fogo original. Então Deus acende o fogo novamente e se repete o mesmo procedimento. Vamos fazer um concerto. Faz um concerto. Lava as roupas sujas. Arrependimento. Começa um avivamento. Tudo se repete outra vez. Você começa com verdadeiros crentes renascidos. E quando chega na geração seguinte, não são mais completamente cristãos, mas têm tomado um nome denominacional, e agora são marido, mulher, querido, amor, só títulos. Batista, metodista, Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz. Isto é exatamente o que são, mas não são cristãos. Para ser salvo, você tem que ser nascido da vontade de Deus. Porém, agora todas estas pessoas estão se juntando pela vontade do homem, não do Espírito Santo. Eu quero que você preste atenção. Principalmente você que é casado de novo. Não deixe o diabo te roubar isto. As irmãs no berçário, por favor, o diabo pode te levar para aí para você não escutar o que eu vou dizer. Estou sendo direto, eu estou vendo o diabo trabalhar. Porque Deus está trabalhando aqui. Eu não digo que alguns não estão bem com Deus. Há alguns que estão bem. Há casamentos que estão indo bem. Porém, o fogo original tem morrido e já não são mais os mesmos. Mas existem aqueles que permanecem. Engraçado, hoje é o dia dos namorados, é hoje? Foi dia 12, né? É domingo que vem? Então, a minha mensagem para os namorados é essa aí.
Existem aqueles que permanecem, são eternos namorados. Mas a maioria, em sua grande maioria, são fogo pintado na parede, são falsos. Quando chega a visita, ô minha querida, meu bem, meu amor. Quando a visita vai, bora. E aí, desgraçado, vamos continuar o assunto? Seu peste. Assim o profeta viu aquele casal, quase se enforcando de ciúme um do outro. Mas quando o irmão Brana chegou, correram e abraçaram um ao outro. Oi, irmão Brana. O irmão Brana disse, oi, tudo bem? Oh, maravilha. Como é que está o casamento? Oh, graças a Deus, irmão Brana, maravilha. Mentira, ele tinha olhado da Greta. Ele chamou isso de fogo pintado na parede. Falso Pentecostes. Você vê que ele compara isso com o lado espiritual. E o que destruiu o primeiro amor? O anticristo. O que destrói um casamento, um amor entre o marido e a mulher? O anticristo. O que faz um homem romper o laço matrimonial? O anticristo. O que faz a mulher romper este laço de fidelidade? O anticristo. Porque não se deixam dominar por Cristo. Porque se Cristo estiver no seu casamento, se Cristo estiver no seu casamento, o diabo não entra. Mas se você é uma Jezabel católica romana, o anticristo acha brecha, porque você não passa de uma prostituta, e o anticristo gosta de prostituta. O anticristo gosta de mulherzinha que se diz cristã, casada, com sainhas curtas, roupa transparente, com seios de fora, com seus lábios pintados e seus cabelos cortados. É disso que o anticristo gosta. Esta é a pintura que ele fez para a era de Laodiceia. O profeta diz, você pensa que Cristo vai pegar uma igreja dessa e apresentá-la como sua esposa? Não, Senhor. Ele a lançará no lago de fogo. Ele vai repudiá-la. Não importa quanto você diga que é de Cristo. Sou de Cristo, sou de Cristo. Não. Se o Espírito de Cristo não está em você, você não é dele. Nem por um momento eu digo que alguns não estão bem com Deus, com certeza. Porém, o fogo original tem morrido, já não são mais os mesmos. Faz porque senão vai dar briga. Mas que tem fogo, que tem ardente fogo, não, acabou. O Espírito Santo está dizendo, mas é verdade. E tem que ser dito. Tem muitos casamentos aí que a noite do casal é mais uma sessão de descarrego da Universal. Só sai demônio. O desejo fervente de honrar ao marido. A paixão de conhecer sua palavra. O choro de penetrar no Espírito. Tudo isto começa a decair. E em vez daquela igreja estar ardendo com o fogo de Deus, ela tem se esfriado e tem se feito formal. E isto é o que estava acontecendo ali com Éfeso.
estavam chegando a ser um pouco formais, a dedicação completa a Deus estava decaindo, e as pessoas não tinham cuidado do que Deus pensava delas, à medida que começaram a levar em conta o que o mundo pensava acerca delas. Estamos numa era moderna. Essa história, quando ela pensa mais em ajustar-se ao mundo, em vez de ajustar-se a Deus, não tardará muito tempo para que você comece a ver que deixam de fazer as coisas que faziam e começam a fazer coisas que não fizeram originalmente. Mudam seu modo de vestir, suas atitudes, seus comportamentos e chegam a ser frouxos. E isto é o que quer dizer Éfeso: relaxado, frouxo. E o profeta chamou muitos maridos de frouxo, porque não tem coragem de falar à igreja, à esposa. Eles entrevistaram um velhinho de 80 e tantos anos de casado há poucos dias atrás na televisão. Ele disse que tinha 3 coisas que ele fazia, mas uma é que mantinha o casamento. A primeira é que ele sempre junto com ela iam para o quarto de mãos dadas. Depois um beijo. Mas 2 palavrinhas tinham segurado o casamento deles até aquele dia. E o repórter perguntou: quais? Ele respondeu 2 palavrinhas: sim, querida. Sim, querida. Vai fazer mamadeira? Sim, querida. Vai lavar as fraldas dos meninos? Sim, querida. Lava o seu prato. Come e lava o seu prato? Sim, querida. Não entra com o pé sujo aqui na sala? Sim, querida. 84 anos falando sim, querida, manteve o casamento. Essa era. E eles fazem piada disso no mundo aí, não sabendo que tem um espírito por detrás disso chamado anticristo. Dos homens dizendo lá em casa: a última palavra é a minha. Por quê? Como é que é? Eu digo: sim, meu amor, sim, querida. Concorda. E por detrás disso está o anticristo, irmão. O anticristo, irmão. E é o que tem acontecido. Já não existia o grito de alegria, já não existia a liberdade do espírito, e ficaram com uma forma, e o fogo havia se extinguido, e o negrume das cinzas cobria tudo o que restava. Você se sente alegre no seu casamento? Você se sente feliz quando o seu marido chega em casa? Você se sente feliz, marido, quando chega em casa e encontra a sua linda e maravilhosa esposa, que você fez uma festa pomposa para poder mostrar que você tinha casado? Ele tem prazer de entrar em casa e dizer: poxa, estou cansado do trabalho, estou cansado da tentação do mundo do trabalho, mas em casa eu tenho a minha esposa me esperando. O que Cristo poderia dizer a nosso respeito? Agora, escolher uma esposa é algo muito sério, porque o voto é até que a morte os separe, escolhendo uma noiva. As igrejas têm espíritos. Agora, você não pode
ter todas as coisas. Pode ser que haja uma moça que seja realmente bonita e talvez a outra, uma seja melhor do que esta, e talvez você tenha que sacrificar uma pela outra. Porém, se ela não reúne as qualidades de uma dama, de uma mulher, não me importa que seja bonita ou não, melhor é que te fixe em seu caráter. Olha, o fulano gosta da ciclana, mas já a ciclana gosta é do Beltrano, que infelizmente gosta da outra fulana. Traduzindo isto, significa anticristo, contra a palavra. Isso é anticristo. Ah não, os olhos dele é tão lindo, pastor. Casa com os olhos dele para você vai ver o resto. A falsidade não se vê nos olhos, se vê na natureza. Eu sempre tenho dito, converse, faça uma visita de surpresa na casa dele, converse com a mãe dele, se ele chega cedo em casa, veja quem são os colegas dele, veja quem são as amigas dela, veja onde ela passa o dia. E faça a escolha não pela aparência, faça pelo caráter, pelo discernimento. Mas eu já estou com 30, se eu não casar. Bom, não importa o que ela pareça, isto reflete o que ela é. Ele deve escolher, ela também, é conveniente, que se um cristão tem de escolher uma esposa, ele deve escolher uma mulher genuinamente nascida de novo. Ela tem que escolher um homem nascido de novo, ela tem que observar. Agora, se ele se casa por causa da beleza, uma dessas riquetas modernas, rainha de beleza, que se pode esperar? Que classe de lar espera ter? Se casa com uma moça que não tem suficiente moral para se aquietar em casa e cuidar da casa, mas que quer ir trabalhar nos escritórios de alguém, que classe de dona de casa será essa mulher? Você terá que ter empregada e tudo mais. Quantos creem no irmão Brana? É o irmão Brana que está falando. Quando não pode pagar a empregada para cuidar do filho, para poder ir trabalhar, tem a vovozinha que cuida e domina, que o marido não pode mais nem corrigir seus filhos. E a creche do diabo, a professorinha pervertida lá para ensinar podridões para a criança. Por quê? Porque ela não foi suficiente cristã para ficar quieta na sua casa e criar seus filhos. O profeta diz: eu não sou destes modernistas que permite a mulher ir trabalhar. Quando vejo estas mulheres com esses uniformes correndo na cidade, em motocicletas como policiais, é uma desgraça para qualquer cidade que permite que as mulheres façam isto, tendo tantos homens desempregados. Isto mostra a inclinação modernista da nossa cidade. Demonstra que se torna vil. Nós não temos necessidade de ter estas mulheres fazendo isto. Elas não têm nada a fazer lá fora. Quando Deus deu ao homem uma esposa, lhe deu o melhor que podia lhe dar, com exceção da sua salvação.
Porém, quando uma trata de tomar o lugar do homem, então é a pior coisa a qual o homem se pode apegar. Uma igreja que não quer ficar quieta e permanecer no seu lugar, na sua casa. Isto é correto. Irmão Brana, vem cá que eu vou te mostrar uma novilha. Sim, irmão Jeff. Olha essa novilha aqui. Poxa, que boa qualidade, que bonita ela. Aí ele tornava a olhar na cara e algumas vezes sacudia sua cabeça. Não serve. Olha dentro dos olhos dela. Puxa o caráter dela para você ver. Bate na anca dela. Provoca ela um pouquinho. Para ver a reação dela. Porque se você provocar depois do casamento, já era. Outro dia eu falei com os jovens e alguns que iam casar. Eu contei aquela história, mata o galo, na primeira noite. E eu falei. Porque já caso dizendo assim, ó, não quero que leve a porcaria para minha casa, hein? Sua casa? Aí o profeta diz, tudo bem, vamos jogar para o lado espiritual. Bom, Nereu, fale do lado espiritual, da igreja de Cristo, não mexe com casamento, não. Sim, mas essa novilha parece bem formada, bem gorda. Irmão Jeff me disse, mas, irmão Brana, deixe-me dizer-te uma coisa, ainda tem muito que aprender de novilha. Logo me dei conta, quando ele explicou, ele me disse, não importa quão bem formada pareça, ela pode ser toda carne, porém se tem esse olhar selvagem em sua cara, nunca a compres. Mas por que isso, irmão Jeff? A primeira coisa, ela nunca permanecerá quieta. A outra é que nunca será uma boa mãe para os seus bezerros. A razão que ela está gorda é porque a põe num curral e trata ela como um mimo. Mas deixa ela casar e ter filhote para você ver. Logo ela vai sentir falta do mimo, do curral da mamãe, do papai. Aconteceu uma desgraça esses dias. E uma de nossas irmãs, rebelde ao Senhor, está aí com a consciência pesada. Porque uma mãe que não é mãe, arranja empregada para criar seus filhos. Arranja babá para criar seus filhos, como o profeta disse. Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar carro zero, para comprar apartamento de cobertura, que tem piscina. Aí o diabo entra, a irmã vacila, não vigia, negligencia, e pum, a criança dentro da piscina morre. Quem é culpado? A sociedade, essa mãe, que não ficou no seu lugar para criar seus filhos, entregou para empregados. Não está muito diferente não, irmãos, no nosso meio. Querem trabalhar, então querem arranjar alguma irmã, alguma babá para criar suas crianças, seus filhos. Nunca serão criados conforme o pai quer, conforme a mãe quer, se são criados por creches, se são criados por vovós, por vovôs. Por isso que o profeta disse, marido frouxo tem que dizer logo.
E se não é, tem que brigar logo. Quem cria meu filho sou eu. Eu disse assim para alguém, eu disse, olha, se ela quer criar mais filhos, que ela se ajunte com o marido e vai dar à luz a filhos. Para não ficar pervertendo filhos dos outros. Irmão Brana, estão autorizadas as nossas mulheres trabalharem? Se elas têm esposo sadio, se têm filhos? Bom, eu não sei disso, eu não posso dizer. Eu só tenho este pressentimento. Deixe-me dizer isto. Creio que se fosse uma mulher, se eu fosse uma mulher, e se o meu esposo está sadio, e ele tem um bom emprego, trabalhando, é um grande prazer para mim ficar em casa, cuidar dos meus filhos e amar o Senhor. E se tivesse algum tempo depois de lavar, cozinhar e fazer as coisas, o que eu tinha que fazer, eu creio que então eu sentaria e ensinaria os meus filhos como servir ao Senhor. Agora, se tens uma dívida, ou algo que estás tratando de ajudar a teu esposo a pagar, ou algo que tu tens que fazer, bem, creio que isso está bem, se tratas de ajudá-lo. Eu ensinei aqui uma vez, uma mulher verdadeira que quer ajudar o marido a sair de uma dívida e quer trabalhar, ela vai trabalhar, recebe o seu salário, quanto que é? R$200. Obrigado. Querido, para ajudar a pagar as dívidas. Agora, isso é mentira. O anticristo enganou essa mulher e esse casal está enganando a sociedade. O que ela quer é a independência do marido. Porque, na maioria das vezes, ela gasta o que ganha e faz mais dívida ainda, para sugar o salário do marido. Isso é o diabo, irmão, é anticristo na sua casa. Abra os olhos. Abra os olhos. Se você é sogro, sogra, mãe, pai, abra os olhos. Age de acordo com a mensagem do profeta. Ensine sua filha a ser uma verdadeira dona de casa, a ficar com o marido dela, a criar os filhos com o marido dela. É isso que o pastor faz com a igreja. Fique com Cristo, fique com Cristo, fique com Cristo. Eu vou encerrar. Mas não há nada que Deus poderia dar a um homem além da salvação do que uma boa esposa. Não existe nada melhor. Do jeito que você regozija com a sua salvação, regozija com uma boa esposa. Não há nenhum homem que pode consolar. Não há nenhuma pessoa que pode consolar a outro quando estão cansados. Eles não confiam em ninguém como eles confiam em suas próprias esposas. Irmãos, se eu estou sendo rude, mas é o irmão Brana que está falando. Você diz que crê no irmão Brana. Então o irmão Brana está mostrando o anticristo na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Que coisa feliz é, irmãos. O profeta diz, que coisa feliz é, irmãos, quando você tem uma pequena esposa que é pura, honesta,
virtuosa, e você pode chegar quando você está cansado, esgotado, e se assenta, e ela pode conversar com você. Ela pode fazer mais por você do que qualquer outra pessoa. Isso é correto. Ela é uma joia. Ela é uma rainha. Por que ele não está dizendo do homem? Porque o homem não vai ficar em casa esperando sua esposa chegar do trabalho cansado. É ela que tem que esperar, tranquila, no seu posição, no seu lugar. Meu marido vai chegar, coitado, cansado, foi perseguido, quem sabe até humilhado no trabalho, tentado por alguma mulher, mas eu estou esperando, eu vou dar a ele o que ele precisa. Aleluia! Quando eu venho à igreja, eu penso nisso, irmãos. Nós somos egoístas, pensar, só quero bênção, só quero cura, só quero que Jesus resolva meus problemas. Não, eu vim aqui consolar a Deus. Deus está angustiado com este mundo, mas quando Ele chega aqui e vê você, e vê você tranquila, e vê você, igreja, com todo amor, para dar a Ele regozija. Deus anda por esse mundo afora. Todos querem sugá-lo, todos querem contrariá-lo, entristecê-lo. Mas ele fala, não, mas eu tenho uma igreja, eu tenho uma mulher, eu tenho uma esposa, eu tenho uma igreja, onde eu posso chegar, e ela vai me dizer palavras de carinhos, ela vai dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero. Ela vai me abraçar, e ela vai me beijar, e ela vai me acariciar. Recordem, a mulher foi feita para o homem, não o homem para a mulher. A mulher foi feita para o homem. Satanás está roubando isto. Hoje o marido é que tem que ficar em casa esperando a mulher chegar do trabalho. Anticristo. Irmã, manda esse trabalho seu para o inferno. Fala, anticristo, sai da minha vida. Você está atrapalhando o meu casamento. Você está atrapalhando eu de criar meu filho. Se minha mãe quer criar filho, ela vai gerar com meu pai, porque este é do meu marido. A mulher foi a causa da primeira queda, e as mulheres terminaram o tempo. Ela começou isto, ela termina isto. Não é de admirar que a Bíblia diz que aqueles que escaparam de Sião serão gloriosos diante do Senhor. Isaías 5, ele fala que como a imoralidade das mulheres chegaria nos últimos dias, e como haveria tantas roupas que elas teriam que se vestir, e como elas teriam que ter os seus cabelos arrumados e tudo assim, a Bíblia fala disso, Isaías 5, como ela andaria com seus sapatos de salto altos, cascavelando seus pés enquanto andava, e então ela desenrolaria suas meias, e as coisas que elas fazem. Irmãs, o profeta diz, irmãs, deixem seus cabelos crescerem, ponham roupas decentes e limpas. Irmãs, tenham vergonha, tirem essas pinturas da cara.
Irmãos, deixe-me dizer algo ao homem. Senhor, meu irmão, se você deixa sua esposa fazer coisas como esta, eu me envergonho de você. O homem não pode falar mais alto. Acabou. Cristo não tem direito mais de falar à igreja e chamar a igreja a atenção. Os casamentos já começam errado. Irmãos, tem alguma coisa errada. Irmão Giovanni, tem alguma coisa errada, sim. Tem casamento aqui na igreja, irmão, que começa. Não é casamento de 10, 20 anos, não. Casamento de ano para cá. De 2 anos para cá. Casamentos novos. Que já começam com o marido colocando doença venenosa na mulher. Agora, você pensa que Cristo faz isso com a igreja? Você pensa que Cristo coloca doença na igreja? Não, senhor. Casamento que já nasce morto. Rapazes que não se preservam para o casamento. Bolso cheio de camisinhas. Lares já nascendo mortos. O anticristo já imperando desde o namoro. Eu passei a semana toda fora. E isso estava ardendo no meu coração já dias. Vontade de dizer isso porque já não aguento mais de ver estas coisas e ficar quieto. Parece que não há discernimento. Os pais acabaram o discernimento dos pais. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas deviam ensinar as mais novas a amarem seus maridos. Estão agindo contrário, estão ensinando as suas filhas a não amarem seus maridos, a não respeitar seus maridos. A sociedade está aí dizendo que não pode bater, se bater é denunciado na justiça. Irmão, vai preso, mas corrija seus filhos, assim diz o Senhor. Não poupe a vara teu filho. Posso ser preso por isso, não tem problema não. Mas a minha Bíblia diz, não poupe a vara. Um dia minha mãe estava lá, uma irmã minha corrigindo um filho, minha mãe, minha filha, você não pode fazer isso, minha filha, você não pode bater nela, minha filha. Eu falei, mãe, só está esquecendo das guaximbas, que a senhora cortava no terreiro lá, esquentava nos nossos lombos. É por isso que vovó não pode criar neto, não, irmão. Tira seus filhos das mãos de vós, porque elas vão perverter seus filhos. Tira, irmão. É assim diz a Bíblia, o Espírito Santo hoje. Diga, não, senhora, minha sogra, gosto muito da senhora, minha mãe, mas quem vai criar meu filho sou eu. Quem vai criar meu filho é meu marido, e eu. É minha esposa, e eu. E é do nosso modo, é da maneira que Deus nos dirigir. Eu falei, irmão, e Deus me ajude a não pagar a língua. Mas eu não crio neto, a não ser por morte dos filhos da nora ou do genro. Aí sim eu crio.
porque os parentes têm que primeiro cuidar. Mas não, minha filha adquire um filho, vá criar seu filho a seu modo. Eu vou beijar o meu neto, vou dar carinho ao meu neto, mas quem vai criar são os pais. E você sabe o que tem acontecido, irmãos? O pai endividado, coitado, trabalhando para pagar as dívidas. Não, tem que comprar aquele carrão que eu vi lá na loja para o filho, mas não pode, custa o meu salário. Tem problema não, minha filha, eu compro. Anticristo. É a voz do anticristo, o avô que fala isto. A avó que fala isto. Não, minha filha, ele está certo, tem que pagar as dívidas. Eu fazia carrinho de carretel para brincar nos barrancos. Por que agora tem que padecer o bucho para viver o luxo? Se nós não discernirmos que o anticristo continua trabalhando, porque nós não queremos. Mulher muito bonita, casadinha de nova. Quero trabalhar. Quando era solteira, era uma dificuldade para os pais fazê-la estudar. Para trabalhar, então, difícil, já queria ficar comendo as custas do pai. Não, trabalhar não. Casa, logo, eu tenho que estudar, tenho que continuar meus estudos. Tem que trabalhar, mulher moderna trabalha. Sim, mulher moderna, cristã fica em casa, cuidando dos seus filhos. O profeta disse, não, tudo bem, você quer trabalhar, mostra o seu caráter lá, você é solteira, vai começar a sua vida, vai trabalhar, seu marido já sabe que você está trabalhando. Agora, depois de casado, inventa. Aí vai, toda sorrateira para trabalhar. Chega lá, um dia, o diabo fala com a mulher, onde ela está trabalhando, vai trabalhar. E vai no ouvido do homem e fala, não, vai trabalhar hoje não, está cansado. Aí ele fica lá em casa, de cueca, para lá e para cá. E está lá a crentinha lá. Está buscando chifre na cabeça de cavalo. Eu vou pedir duas testemunhas só de irmãs que trabalham em casa, de família, que são tentadas pelos homens da casa. Uma já levantou, cadê? Tá vendo? E são perseguidas, tentações, revistas pornográficas. Fora aquelas que já caíram. Os filhos do patrão. O que uma mulher casada quer trabalhar, irmão? Que espírito é esse? Se não do anticristo. Quer trabalhar? Então vá trabalhar numa creche para olhar menino. Vai fazer costura em casa. Fazer roupa para as irmãs da igreja. Irmão, você está sendo muito antiquado, é verdade. Todos os que liberam suas mulheres para trabalharem, o profeta disse, são frouxos. Porque o dinheiro delas não está valendo nada. Tem algum marido que tem coragem aqui, não tem medo de apanhar em casa e dizer que o dinheiro da mulher não está valendo nada para ele, para casa, para a economia? Está valendo só para o luxo dela. Aquele vestido que ele não pode comprar, mas ela trabalha, ela compra. Aquele sapato que ele não pode comprar, mas ela trabalha, ela compra.
Eu estava comentando hoje com a minha esposa, nós estávamos comentando. Tem filmes que são a história da vida. Quantos já assistiram o filme O Feitiço de Áquila? Um casal foi enfeitiçado. De dia, um era águia. Aí de noite, o outro era uma onça. Lobo. Então como é que pode? Se aquela águia fosse abraçar o lobo, era papá dele. E assim eles nunca se encontravam, porque não se davam nos seus horários, estavam enfeitiçados. Aqui teve casamento que acabou porque o marido chegava em casa na hora que a mulher estava indo para o trabalho. E ele ia ser babá dos meninos. E a mulher chegava em casa na hora que o marido estava saindo para o trabalho. Nunca se encontravam. O amor esfriou e o casamento foi para o beleléu. Foi para o brejo. Porque estava com feitiço de Áquila. O anticristo tinha feito a obra dele. Agora, vamos colocar Cristo em cena. Vamos colocar Cristo em cena no casamento. A esposa, vou colocar-me de acordo com a Escritura. Marido, vou colocar-me de acordo com a Escritura. Ponha Cristo, uma dose de Cristo, uma dose de Cristo, uma injeção de Cristo, uma injeção da palavra. Alguém me disse outro dia assim, pastor, mas se a gente não dizer sim para elas, já era. Porque tem medo, irmão. Os homens estão com medo. Eu queria ver essas mulheres viverem no tempo de Davi, de Jacó, de Salomão. Elas lutariam para ser a preferida do rei. Porque um homem com 500 mulheres só ia ficar com a primeira que ele ficou, daí a 500 dias. Se ele aguentasse uma por dia. E elas ficavam ali, não, eu vou fazer de tudo para ser a preferida do rei. Hoje já sabe que não pode ter poligamia. Ele não vai achar outra mesmo. Depois que divorciou, não pode casar. E por isso que elas agem assim, dessa forma. Mas seja homem, ponha-se no seu lugar primeiro. Ponha-se no lugar de Cristo primeiro. Faça o seu trabalho de macho, de homem, de marido, de esposo, de Cristo. E depois faça como Cristo faz com a igreja. Não quer obedecer? Repudia e casa com outra. Você não é obrigado a ficar com essa jararaca em casa. Com essa cobra em casa, nem você, mulher, não é obrigada. Por que não oraram antes? Por que não buscaram a Deus? Por que não olharam o caráter? Por que não olharam o conselho dos pais? Não oraram o suficiente, diz o irmão Brana, para tomar decisões. E por isso, vão no escritório. E o pior é o seguinte, irmão. Vão trazendo, lá de fora, caçadores de onça. Caçadores de onça. Aqui não é lugar de piada não, mas o Espírito Santo está descendo. Traz uma onça viva aí, toda regalada,
A gente vai, pastor, tira o couro dessa aí que eu vou buscar outra. Pastor, aí. Vem para a igreja com uma sirigaita que não quer nada com Deus, barriga de fora, um biguinho com um píssego, e vem lá, eu vou lá para a igreja, porque meu pai me convidou para ir para a igreja hoje. É a vergonha, irmão, de trazer uma coisa esquisita dessa na igreja. Manda criar vergonha na cara, põe roupa nela. Pega a roupa da sua esposa, põe nela hoje. Você vai na igreja com a roupa da minha esposa, com essa roupa aí não. Vem, fica lá. Mas o pastor não estava hoje, eu queria tanto que ele descascasse esse abacaxi. O pastor não está descascando mais abacaxi. Agora é tempo de chupar o abacaxi descascado. Como eu falei, fica até perigoso, né? Vai no escritório para... Quando o pastor vai marcar o casamento? Como? Viemos marcar o casamento. Mas como? Eu tenho que perguntar, eu não entendo. Bom, Jé, você tem que passar para mim quem você batiza, porque eu passo aperto. Entendeu? Às vezes. Chego numa confraternização, estou vendo lá uma moça da igreja relando a perna do cara, eu olhando aqui, cara, mas meu Deus, esse rapaz, quem é esse rapaz? Não, é novo convertido. Novo convertido. E já atacou? Já tá. É brincadeira, é desse jeito que está o anticristo no nosso meio. Escuta, você é da mensagem? Não, senhor. Você é de alguma igreja evangélica? Não, senhor. Batizou em igreja? Não, senhor. Como que você está falando em casamento? A irmã não falou com você que eu não faço casamento de crente com não crente? Não, senhor, falou não. Irmã, não falou? Não, tem 6 meses que nós estamos namorando e eu já estou pronto para casar com a casinha pronta. Então vai no cartório e casa, rapaz. Não escuta pastor, não escuta pai, não escuta ninguém, faz o que querem. Está mostrando que tipo de novilha é, que tipo de mãe vai ser, que tipo de mulher vai ser, de esposa vai ser. Coitado. Porque se é rebelde à igreja, rebelde aos ensinamentos, rebelde aos pais, com certeza será rebelde ao marido. Olha, eu tenho irmãs que eu falo assim, não, a irmã é casada. Casada? É. Tem um marido, tem até um filho. Não, você está brincando. Não é. Mas como é que ela anda daquele jeito? Já viu, né? Marido frouxo. Porque o profeta diz, marido, se você deixa sua mulher andar igual uma rainha de sexo, porque você não tem Cristo no seu coração. É porque você não tem o Espírito Santo e deixa sua mulher andar desse estado que ela está andando. Porque se você tivesse Cristo em você, se você tivesse o espírito do macho divino dentro de você, você poria ela no lugar. Aí assim, sim, e assim. Tchau, então. Eu caso quantas vezes for necessária. Um homem que se põe no seu lugar como cristão e que põe a sua mulher no seu lugar, e se ela não quiser, que ele a repudie e busque uma cristã para casar com ele. Agora, um homem ou uma mulher que não estão no seu lugar, não age como Cristo agiria com a sua igreja, eu não posso fazer.
porque ele não está respeitando como Cristo respeita a sua igreja, ele não está cuidando dela como Cristo cuida da sua igreja. Eu não posso fazer isso. Mas um homem no seu posto de dever, só porque essa era de Laodiceia entrou na cabeça daquela mulherzinha para trabalhar, não quer criar seus próprios filhos, está criando filho dos outros. Você já pensou isso? Não é você babar. Vai babando, até você cair no inferno. Se você não expulsar, se nós não expulsarmos o anticristo da nossa vida, da nossa casa, nós não vamos ter vitória. Se a mocidade não tomar isto como de Deus, não vai ter vitória. Porque é um absurdo, irmão. Fica aqui trabalhando aqui para o Senhor, dedicando a vida para o Senhor. Tem a vez aqui, tem que tocar só assim, olhando para Cristo lá. Porque se fizer assim, já estou sabendo para onde você está olhando. Espírito, demônio de ciúme. O anticristo. Você quer casar, jovem? Moça, rapaz, ponha Cristo no seu casamento. Não olhe os olhos verdes dela, não. As pernudas dela, perna de 2 metros, não. Olha o espírito de 10 metros, de 1000 metros. O Espírito Santo nela. Qual o tamanho do Espírito Santo na vida dele? Qual o tamanho do Espírito Santo na vida dela? Aí você vai dar pernada no diabo. Se não, vamos orar. Toda regra tem exceção, tá? Não é regra geral. Tem sogra que é uma verdadeira mãe. Tem mãe que é uma verdadeira sogra. Mas meu Jesus disse: eu vim colocar inimizade entre a sogra e a nora. Querido Pai, são temas que não dá para dançar, Senhor. Mas dá para refletir, para pensar. Vemos o anticristo em todos os lugares. Ele não está mais escondido de nós. Ele não se esconde mais desta igreja, desta casa, desta família, desta mulher, deste homem, desta igreja. Satanás, você está descoberto. O 7º anjo revelou os mistérios de Deus. E você está descoberto, Satanás. E é por isso que, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo desta casa, eu te repreendo nesta mulher, neste homem. Saia deles, Satanás! Você quer dizer isto para o anticristo sair da sua vida? Está você enquadrado com o que o profeta falou? Você é um marido que a mulher pode chegar e encontra você dócil, amável, amoroso. É a mulher que o marido pode chegar em casa e te encontra lá no seu posto de dever? Criando seu filho? Se não é a hora de dizer: anticristo, saia da minha vida. Anticristo,
Você tem coragem de dizer? Anticristo! Anticristo! Saia da minha vida! Saia da minha casa! Saia da minha igreja! Pai Celestial, ajuda-nos nestes momentos tão difíceis. Eu não quero ser rude, é a minha maneira de falar, Senhor. Eu amo as minhas irmãs, eu amo estas famílias, esses irmãos. O Senhor sabe que eu os amo. Eles são a razão do meu viver aqui. Eu luto por eles. Eu amo, Senhor, minha família, meus filhos, minha igreja. Eu amo, Senhor. É por isso que eu tenho que dizer a verdade. Dura, difícil, mas eu tenho que dizer. Eu falei comigo, eu tenho que falar isso. Eu sei que as irmãs vão ficar com raiva de mim. Irmã, não fique com raiva de mim, mas eu tinha que dizer isto duro, porque o diabo está destruindo o seu casamento. Meu irmão, eu tinha que dizer isto, porque o diabo vai destruir seu casamento se você não mudar de vida. O diabo, o anticristo, vai destruir seu casamento. Se você não tomar uma posição com Deus hoje, irmão, seu casamento vai acabar. Eu sempre criei que o casamento é até que a morte separa. Eu sempre criei que casamento é um só. O diabo quer fazer as suas e faz a gente sofrer. Faz essa irmã sofrer, faz aquele irmão sofrer. Aí tem que buscar um novo relacionamento. E nós oramos para que dê certo. Como o profeta disse, Senhor, eu tenho aqui na minha igreja homens casados 3, 4, 5 vezes. Ele disse, eu tenho até ministros casados 4, 5 vezes. Ele disse, eu tenho mulheres. São pessoas amáveis, queridas, são cristãs, que o diabo iludiu, o anticristo entrou e destruiu, ou fez casar errado, casamentos errados. O profeta do Senhor chorou e disse, meu Deus, o que é que eu faço? E o Senhor disse, fala com eles que não façam mais isto. Irmã, segura seu casamento quanto você puder. Seu marido não é cristão, ou não quer ser, ou não dá testemunho. Mas segura, irmã, seu casamento. Sofra com resignação. Irmão, segura seu casamento. Quem sabe um dia essa mulher muda. Esse espírito sai dela. Você ama a sua esposa, eu sei disso. Ore por ela, irmão. Quem sabe esse anticristo sai, esse antipalavra sai. Irmã, ore pelo seu marido. Se nós olharmos assim, superficialmente, ele não presta, mas Deus te uniu com ele. Separação não é solução. Deu um passo errado, mas o que fazer? Aguenta. Está chegando a hora final. Está chegando a hora final. Nós vamos sair deste mundo, irmãos. Nós vamos encontrar com Cristo. Nós vamos dar um abraço eterno em Cristo.
Como águias vamos subir. Espere um pouquinho mais. Só um pouquinho, irmão. Vale a pena lutar. Vale a pena. Segure firme. O anticristo quer nos destruir. O anticristo quer destruir nosso lar, nossos filhos. Mas vamos nos unir contra ele, irmãos. Vamos. Como um pai. Eu quero falar como um pai agora com vocês. Vamos nos unir contra esse demônio de destruição do lar. Seu marido não te ama mais, é mentira, irmã. É o anticristo que está fazendo o amor dele esfriar. É o anticristo que faz o amor desta mulher esfriar. É o anticristo que coloca ciúme no coração desse homem ou desta mulher. É o anticristo, irmão. Vamos nos unir contra ele. O profeta já nos revelou quem ele é. Vamos nos unir contra ele. Não é seu marido, irmã, é o diabo. Não é sua mulher, irmão, é o diabo. Você quer me dar a mão? Vamos juntos batalhar contra ele? Vamos juntos esperar, espere um pouquinho mais em oração. E esse diabo vai ser derrotado. Vamos dar as mãos. Dê a mão aí. Forme esse laço firme do seu lado. Põe a mão no ombro do seu irmão, da sua irmã. Agora unidos. Não é seu irmão. O profeta disse: havia tanto problema na igreja, irmãos contra irmãos, família. Ele disse: eu fui de casa em casa e descobri que não tinha nada com os irmãos. Era o diabo. Era o diabo. É o diabo que está destruindo a sua casa. É o diabo que está destruindo a sua saúde. É o diabo que está destruindo o seu casamento. Senhor, nós nos unimos agora, de mãos dadas, simbolizando a unidade do Espírito do Senhor, e invocamos o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo agora para o nosso meio. Invocamos o poder do nome do Senhor Jesus Cristo e repreendemos: Satanás, estamos contra você. Então saia do nosso meio em nome de Jesus Cristo. Sai, Satanás. Saia de Cristo. Aleluias.